Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós estamos aí avançando nos estudos da Carta de João. Hoje nós vamos findar aí a primeira carta, capítulo 5, e depois teremos aí mais provavelmente dois encontros, né? Um para falar da segunda carta e outro da terceira carta, que são cartas breves, né? Um capítulo só. Mas cartas que compõem aí então os escritos de João junto com o Evangelho de João e o livro de Apocalipse, né? Os 5 livros aí que nós creditamos a escrita ao apóstolo João e que tem ajudado a gente aí a formar uma base, principalmente na leitura de falsas heresias, de falsas doutrinas que na época de João já entravam na igreja e hoje ainda entram, né? A gente vê muita coisa sobre isso. Heresias, por exemplo, de que Jesus não era Deus, ou de que Jesus era Deus, mas não foi homem. Então, João, quando ele escreve esses 5 livros, né, essas 5 cartas, na verdade, o Evangelho e o livro de Apocalipse são escritos mais compostos, né, diferente das 3 cartas, que são mais breves, né, mas quando ele nos deixa esses 5 escritos, né, ele nos dá uma base teológica muito grande. A gente percebe isso, né, durante a nossa leitura. Inclusive, nós já tivemos a oportunidade de estudar o Evangelho de João e o livro de Apocalipse, e a gente pôde perceber isso, né? Então, se a gente olhar um pouquinho, por exemplo, para o Evangelho, nós vamos perceber muito o foco na primeira vinda de Cristo, na verdade mostrando Cristo como a encarnação do Verbo, a encarnação da Palavra de Deus, o próprio Deus, né? Entre os homens, Deus tabernaculando, como a gente percebe ali no capítulo 1 de João, quer dizer, tabernaculando é morando com a gente aqui por meio da pessoa de Jesus Cristo, a luz do mundo, a luz que vem para o mundo, que clareia as obras más do mundo, nos traz revelação de como éramos distorcidos, enganados, escravizados por essa obra maligna que existia no mundo, mas que agora em Cristo estava sendo revelada e nos dando a oportunidade, então, de caminhar na luz, né? A revelação do próprio Messias prometido por Deus nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, concretizadas na pessoa, né, de Jesus Cristo. Parte das profecias direcionadas para essa primeira vinda, revelada no Evangelho, mas que também vai se compor na sua segunda vinda. Então a gente pode perceber muito disso, né? A própria inauguração do reino de Deus, inauguração não ainda 100% plena, porque a gente sabe que quando Deus restaurar todo o reino, o número dos escolhidos vai ser determinado. Então ainda tinha um povo a ser alcançado, na verdade, povos a serem alcançados, né, de todas as raças, tribos e nações, os gentios, né, não só os judeus, que ainda precisavam ser alcançados, como os próprios judeus, que inclusive no final dos tempos vão voltar em massa a crer no Messias, a crer em Deus. Então ainda existia essa necessidade do número dos escolhidos ser completos para que o reino fosse restaurado plenamente, porém, um reino já inaugurado, com Jesus já reinando, e todo aquele que cresce no nome dele já podia fazer posse, já estaria participando deste reino e tomando posse de toda a autoridade, de todo o poder que Jesus tinha conquistado na sua obra vicária na cruz. Então, a gente percebe que o Evangelho de João vai se dirigir muito para essa direção. Depois nós fizemos um segundo estudo no livro de Apocalipse, que nos mostra muito a ênfase na segunda vinda de Cristo. Segunda vinda que também já tinha sido profetizada no Antigo Testamento pelos profetas. Deus sempre, né, deixou isso muito claro. Isso não só nos profetas mais para frente de Israel, mas desde Gênesis 3, que a gente vê na queda lá. Quando eu falo Gênesis 3, é uma menção pós-queda ali, né, logo depois que Adão e Eva cometem o pecado original. Logo ali naquele momento, Deus já tinha prometido que o descendente dele, o descendente da mulher, o Messias, ele esmagaria a cabeça da serpente, restauraria todas as coisas. Então tudo aquilo que já vinha sendo prometido desde depois da queda, ali do momento pós-queda, um dia iria se concretizar, e a gente percebe então pela revelação que João recebe de Deus, dessa segunda vinda,
que aí passa, né, por toda a consumação da história, aquele grande julgamento que a gente propôs ali no estudo de Apocalipse, onde João foi transportado a nível físico e temporal para estar diante do trono de Deus e acompanhar a cena desse julgamento, onde Deus consuma a história, onde Deus traz a vitória de Cristo e dos seus seguidores, dos seus inimigos, né, diante dos seus inimigos, e também a condenação, né, e a pena que esses inimigos vão ter, né, eternamente, como também a glorificação desses seus seguidores, dos seus escolhidos, a restauração de todas as coisas, né, a volta para aquilo que foi criado lá no Jardim do Éden, aquele estado perfeito que antes da queda predominava aqui na Terra, que vai ser um dia restaurado por Cristo. O estado eterno, aquele que nós viveremos, né, para todo sempre, junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós tivemos nesses dois escritos do Evangelho e de Apocalipse, entender um pouco sobre isso. E aí nós vimos, até nos primeiros momentos aí do estudo, né, das cartas de João, que as cartas vão ter o objetivo de cobrir como nós devemos viver entre esses dois períodos. Quando a gente estuda o Evangelho de João e quando a gente estuda o livro de Apocalipse, a gente já consegue entender implicações que estas revelações da primeira vinda de Cristo e as revelações da segunda vinda de Cristo trazem para a nossa vida hoje. Impactam a forma com que a gente vive, transformam o nosso coração, transformam a nossa mente, fazem uma ressignificação de tudo que nós temos visto, para que possamos caminhar na direção de Cristo. Então nós já percebemos isso, mas as cartas de João vão trazer para a gente um cenário aprofundado. Vão nos mostrar, então, diante dessas duas verdades, da primeira e da segunda vinda, como nós devemos esperar por isso. Isso deve impactar a nossa vida. Nós não devemos receber a informação da primeira vinda, nós não devemos receber a informação da segunda vinda entendendo só como uma informação. Isso deve trazer para a gente, né, uma transformação, uma forma nova de viver, uma forma nova de entender o mundo, uma forma de saber que já fazemos parte desse reino que foi inaugurado, que vai ser concretizado na segunda vinda, mas que já pode ser tomado por nós aqui. Nós já podemos tomar posse dele aqui para viver conforme as normas, as regras deste reino, né? Então acho que as cartas vão ter muito esse propósito. E finalizando então essa primeira carta, né, que a gente termina hoje no capítulo 5, meditando um pouco a respeito, Deus trouxe algo muito importante para a minha mente. Ele falou, cara, lembra do estudo que fizemos do capítulo 15 de João? Né, o capítulo que mostra lá sobre... A gente conhece aquele capítulo como o capítulo da videira verdadeira, né? Cristo como sendo a videira verdadeira. Nós vamos perceber que, na verdade, a primeira carta de João é como se fosse uma série de sermões que João faz em cima de João 15. É impressionante a semelhança que a gente vai perceber dos itens tratados nesta primeira carta com o que está escrito no capítulo 15 de João. É um foco muito forte naquela questão da gente permanecer em Cristo, que é a videira verdadeira, de modo que ao permanecermos ali, temos o amor aperfeiçoado em nós. Um amor que nós entendemos que nós recebemos. E ao entendermos que recebemos, vamos sendo aperfeiçoados de modo a poder agora abençoar também com este mesmo amor. Ou seja, não dá para eu amar sem entender que eu fui amado primeiro. Não dá para entender a veracidade, o quanto é importante o verdadeiro amor, se eu não entendi que antes de eu poder amar verdadeiramente, eu fui amado verdadeiramente. Penso que essa é a síntese do aperfeiçoamento do amor. E isso vem por permanecermos em Cristo, porque quanto mais a gente permanece, mais a gente vai perceber o quanto Ele nos ama, e quanto mais a gente percebe o quanto Ele nos ama, nós podemos amar também. E esse amor, ele vai redundar, o fruto desse amor vai ser a obediência. Afinal de contas, a gente sabe que quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao nosso próximo assim como nós mesmos, nós vamos estar expressando todos os mandamentos, nós vamos estar cumprindo todos os mandamentos, por consequência, obedecendo. Então é uma dinâmica que a gente vai trazendo para a nossa vida
de permanecer para ser aperfeiçoado no amor, para poder assim abençoar com esse amor, que o fruto disso vai ser a obediência. É importantíssimo a gente entender isso, e eu queria trazer aqui, até antes da gente começar o estudo, duas aplicações práticas disso sobre personagens bíblicos, para a gente ter um pouco desse entendimento e poder redirecionar a nossa visão para algo mais positivo, que é o objetivo dessa primeira carta de João, né? Assim como foi também o capítulo 15 do Evangelho de João. E o primeiro testemunho, aqui a primeira ação prática, é a relação de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que a relação que elas tinham com Jesus, né? Nós podemos perceber que Jesus amava as duas, como amava Lázaro, como ama a todos nós de forma igual. Não tinha distinção. Por exemplo, Jesus amava mais Maria do que Marta. Não, Jesus amava as duas de forma igual, e a gente percebe isso no próprio relato do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5, que diz: Jesus amava Marta, olha o que diz o texto, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Nem cita nessa passagem Maria, por exemplo. E começa com Marta, até porque fala que eles estavam indo na casa de Marta ali, então tinha essa coisa, né, de Marta ser a tutora ali, mas Jesus amava ela. Não amava mais Maria do que ela. Porém, a gente percebia uma diferença de visão entre as duas. Por exemplo, quando a gente vai lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42, eu não vou ler essa passagem, que ela é muito longa, mas a gente vai perceber aquele encontro onde Jesus está na casa deles ali, Marta está trabalhando, Maria está aos pés de Jesus e Marta vai repreender Maria diante de Jesus, né? Na verdade, Marta intercede lá sobre Jesus. Senhor, pede para ela trabalhar também. Eu estou aqui trabalhando e ela está aí, né? Encostada aos teus pés. E Jesus fala, não. Ela escolheu a parte boa. O que precisa para esse momento ela está fazendo. Eu não preciso de trabalho neste momento. Eu preciso que você esteja aqui diante da minha presença, que você permaneça aqui comigo. Para que por meio desse permanecer, ele não fala isso, mas a impressão que dá é essa, porque você vai ser transformada por isso, né? Então a gente percebe que Maria, por exemplo, teve esse entendimento, que não era necessário o serviço ali. E dá a impressão que exatamente Marta entendia que através do serviço Jesus podia perceber o quanto ela amava Jesus. Mas Maria entendeu que na verdade ela era amada já por Jesus, então ela usufruía desse amor. E essa é uma coisa importante que a gente tem que ter em mente. A nossa obediência, o nosso serviço, não vai mostrar o quanto nós amamos a Deus. Mas o quanto nós entendemos que Deus nos ama, vai nos direcionar para o serviço e para a obediência. Eu não sei se vocês conseguiram entender, se está claro isso, mas precisamos sair daqui desse estudo das cartas de João com esse entendimento. Não é o nosso serviço que nos leva ao amor de Deus. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus. E permanecendo nesse amor, somos aperfeiçoados nele, podendo agora expressar esse amor que vai dar como fruto, vai redundar na obediência, no cumprimento dos mandamentos. É o contrário, a gente inverteu as ordens. A gente quer fazer para encontrar, é o contrário, a gente foi encontrado e agora pode fazer por causa disso. E isso que Marta e Maria nos mostram. E Maria entendeu isso, isso não vai ser tirado dela. E Jesus fala, não Marta, eu não vou tirar ela daqui, ela entendeu o que é bom. E isso mostra inclusive a transformação no coração delas. Um caso que me chama muita atenção de como elas estavam sendo transformadas, entendendo esse amor, é no caso da ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro morre, então, eles mandam lá chamar Jesus, Jesus demora, né, um tempo, né, para chegar até lá, e quando chega, Maria, logo que vai falar, Marta, que vai falar com Jesus primeiro, ela já chega num tom assim, bem direto, bem assim, meio que cobrando, né? Se a gente olhar, por exemplo, João, capítulo 11, versículo 21, nós vemos isso. Ela diz assim, disse Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quase que meio que cobrando Jesus, né? Tá vendo? Se o Senhor tivesse vindo rápido, ele não teria morrido. Ele estava vivo.
É uma questão assim de alguém que parece me querer barganhar algo. Assim, poxa, você vem na minha casa, eu te sirvo, eu te amo, eu te mostro isso e o senhor não veio rápido. Né? Gente, isso é uma leitura minha, tá? Não estou dizendo que isso esteja escrito. A passagem aqui diz, Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o seu irmão tivesse morrido. Mas eu tenho um pouco dessa impressão. Já Maria, no versículo 32, no mesmo capítulo 11, também vai encontrar Jesus um tempo depois. E ela, olha a diferença. Olha o que o texto diz. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a diferença. A palavra é a mesma. Elas usaram a mesma frase. Mas olha a diferença. Uma falou chegando falando, a outra se prostrou, a outra adorou. Né? Não é à toa que a gente percebe, né? E isso vai ter... Isso é uma síntese da vida de Maria. Gente, desculpa, eu tô com a voz um pouco ruim hoje, tá? Eu tô um pouco gripado, mas acho que vai dar para ir tranquilo. Por exemplo, é uma síntese da vida de Maria. A gente vê no próprio capítulo 11, versículo 2, quando Jesus está ali com eles, olha o que diz sobre Maria que João, o apóstolo, revela. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Maria tinha um coração de adoradora verdadeira, alguém que tinha entendido que foi amada e agora retribuía esse amor. E assim, é um amor que se prostra, é um amor que fala os seus lamentos. Ela se lamentou aqui da mesma forma que Marta, Senhor, se eu tivesse chegado aqui. Mas era um lamento prostrado, um lamento de alguém que assim, Senhor, o Senhor poderia, mas é diferente daqui. Pô, Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui, o Senhor tinha... Vocês percebem a diferença? Então, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, a gente começar a entender um pouco o quanto nós somos amados, para a gente começar a ter o entendimento que por meio disso é que seremos aperfeiçoados, poderemos abençoar com amor e isso vai redundar em obediência. Outro paralelo que eu gosto de fazer muito é Pedro e João. Eu aqui, Fabrício, tenho em mente que Pedro, João e Paulo devem ser os apóstolos aí, né? Que pelo menos a gente tem relato de que foram mais usados por Deus aí. E João nem tanto, né? João a gente sabe porque recebeu a revelação do Apocalipse, escreveu o Evangelho, as cartas, mas Paulo e Pedro a gente vê até uma ação bem ativa ali na igreja. João também, no princípio, salvando, curando tudo junto com Pedro, mas são três apóstolos, né, que eu acho que a gente pode comparar e a gente percebe muito, e Pedro e Paulo têm até uma certa similaridade nisso, né, mas João tem uma linha um pouco diferente. E é engraçado que quando a gente vai no Evangelho de João, capítulo 21, a gente vê lá uma cena interessante. Primeiro, a gente vê Jesus tratando Pedro em relação ao amor. Naquela cena, Pedro, você me ama, o Senhor sabe que eu te amo, aquelas 3 vezes. Então eu entendo ali que aquela passagem, Jesus tá tratando Pedro nisso. Você está entendendo, Pedro? Você não precisa mostrar por meio dos seus atos que você me ama. Eu te amo primeiro. Jesus está tratando ele ali. Enquanto no mesmo capítulo 21, a gente vê João relatar o discípulo amado. Ou seja, aí a gente às vezes até entende errado, né? Quando a gente vê, pô, como João é arrogante, né? Ele fala que o discípulo amado, dando a impressão que só ele era amado, mas não. João ali está querendo dizer que ele entendia que ele era amado. É mais ou menos uma comparação de Marta e Maria. Pedro sendo um pouco Marta e João sendo um pouco Maria. De novo, uma percepção que eu tenho dessas leituras, tá? E a gente vai perceber que isso, né? Aí a gente pode pensar, pô, mas nesse momento aqui do capítulo 21 do Evangelho, quando Jesus chega na praia, será que João já tinha esse entendimento de que ele era amado? Eu penso que não. Eu penso que ele escreve isso, quando ele vai escrever o Evangelho, lá no final da vida dele. Ele entendeu isso no final da vida dele. Ele entendeu, ele pôde entender que ele foi amado. Porque a gente percebe que durante a passagem de vida deles, ambos eram impetuosos. Então a gente vê, né, por exemplo, Pedro, lá no relato de Lucas, capítulo 22, dos versículos 31 a 34, dizer, né? Senhor, eu vou com o Senhor, se eu precisar, eu vou contigo para a prisão, até a morte lá. E aí Jesus fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Então você vê ali uma impetuosidade de Pedro, né? O próprio Pedro, quando vão prender Jesus, né? A gente vê, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10, ele ferir a orelha do servo, né? Nós vemos, né, a própria... e aí a tristeza, quando João nega, né, Jesus 3 vezes, ele fica triste por isso, porque ele fala assim, puxa, magoei meu mestre, meu amado, eu não consegui amá-lo, né? Tipo como se
a negação dele que fosse a prova de amor dele. Então, quando Jesus vai tratar ele, é muito nisso. Mas João também era impetuoso. A gente vê, por exemplo, quando no relato de Lucas 9, quando eles chegam ali em Samaria, ele e Tiago falando, Senhor, quer que manda cair fogo do céu sobre eles? Então, ele até fala aqui do Boanerges, né, os filhos do trovão, ele e o irmão dele. Então, era um cara também impetuoso. É um cara que, por exemplo, pensa que ele era mimado. A gente vê no relato de Mateus 20 lá, a mãe deles chegar para Jesus, Senhor, põe um na direita e um na esquerda quando o Senhor estiver no seu trono. Então era alguém que era mimado também. Então você vê, eles tinham esses defeitos parecidos. Ambos receberam missões importantes de Jesus. Pedro recebeu a missão de apacentar as ovelhas. João recebeu a missão de cuidar da mãe de Jesus. Olha que missão interessante. Pedro recebeu revelação, por exemplo, dos gentios fazendo parte da igreja. João recebeu a revelação de Apocalipse. Ambos puderam provar do amor de Cristo durante a sua trajetória. Porém, Pedro, infelizmente, pela sua missão, pelo que Deus tinha proposto para eles, foi embora mais cedo. João teve a oportunidade de viver mais tempo. Então eu penso que João permaneceu mais com Cristo. Pôde provar mais, ser aperfeiçoado nesse amor. E sendo aperfeiçoado neste amor, ele pôde então entender que o que ele fazia era porque ele entendeu que ele era amado. E sendo amado, ele podia amar. E tanto é que a gente vai olhar no Evangelho, no livro de Apocalipse, nas cartas, ele falando todo amados, o discípulo do amor, filhinhos, aquele expressar bem amoroso. Era alguém que agora podia compartilhar desse amor porque tinha entendido que tinha sido amado. E agora então podia doar um pouco desse amor e também transformar e obedecer aquilo que Deus, né, tinha para a vida deles. Então eu acho que o mais importante é a gente entender que permanecendo, nós temos que sair hoje com a mensagem de que temos que permanecer para ser aperfeiçoados nesse amor. Para que, sendo aperfeiçoados, aí sim possamos amar, possamos abençoar com esse amor e aí verdadeiramente obedecer aos mandamentos que Deus nos tem proposto. Então isso é o que eu gostaria que vocês saíssem com a mensagem dessa primeira carta ao João. Primeira carta de João. Mas aí, avançando hoje no capítulo 5 para a gente finalizar, eu gostaria antes só de orar para a gente, né, começar o verso. A gente falou bastante coisa e era importante isso, porque isso é uma um resumo de tudo que a gente tem visto até aqui, e nós vamos então entrar no texto agora. Papai, muito obrigado por este momento. Nós pedimos humildemente que o Senhor nos dirija agora, que o seu Espírito nos alcance para que a gente possa falar da tua verdade. Mais uma vez, obrigado por este momento, porque é o Senhor que nos capacita para estarmos aqui e que a gente possa sair engrandecido. Nós entregamos este momento nas tuas mãos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar uma primeira parte do versículo 1 ao versículo 5. 1 João 5, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho. Então até aqui a palavra de Deus, nós já começamos percebendo que é a fé que revela se nascemos de Deus. A fé que temos em Jesus Cristo vai revelar se nós realmente somos nascidos de novo, se fomos gerados novamente por Deus. Pois não dá, gente, só dá pra gente falar que a gente foi gerado por Deus, que a gente ama a Deus, se a gente crê no Filho. A gente tem visto, e João reforça aqui essa importância. Não dá para dizer que ama o Pai, que ama a Deus, se não ama o Filho. Então por isso que a gente entende que os judeus hoje não servem ao verdadeiro Deus. Porque eles falam do que a gente chama ser o Deus Pai, mas negam o Deus Filho. Mas não dá, não tem como. Ou você ama o Filho e ama o Pai, ou ama o Pai e o Filho, porque o que foi gerado pelo Pai, a gente ama. E se Cristo foi gerado pelo Pai, nós vamos amar Cristo. Então, vocês percebem a relação? Não dá para desvincular do amor do Pai o amor do Filho. Não dá para desvincular o conhecimento do Pai e o conhecimento do Filho. A crença no Pai e a crença no Filho. Essas coisas estão relacionadas. Ou a gente ama
crê e é nascido de Deus, pai e filho, ou a gente não crê. Não dá para fazer sou nascido de Deus, mas não sou de Cristo. Não tem como. Ou por isso que não existem várias religiões. Por isso que só uma traz a vida eterna. É crer em Jesus Cristo. Não tem outra forma. Ah, não, mas eu creio em Deus. Não creio em Cristo, mas creio em Deus. Não tem como. Se você crê em Cristo, você crê em Deus. Se você não crê em Cristo, você não crê em Deus. E aí nós vamos ver também que, além de amar o Filho, então quando nós amamos o Pai, nós vamos amar o Filho, nós vamos amar os irmãos também, porque os irmãos também passam a ser geração do Pai. Se a gente é nascido de novo, a gente também foi gerado no Pai, então também vamos amar os irmãos. Lembra que Jesus era unigênito, mas quando ele faz sua obra na cruz, ele se transforma no primogênito, o primeiro de muitos a serem gerados depois. Ele foi o primeiro a ser gerado e o único a ser gerado inicialmente. Depois que ele cumpre sua obra na cruz, agora nós podemos nascer de novo. Nascendo de novo, nós podemos viver com Cristo e para Deus. Ou seja, e aí nós vamos amar uns aos outros. Por quê? Porque todos agora somos gerados de Deus e se a gente ama a Deus, nós amamos tudo que é gerado por Deus. Também, mais uma vez, não dá para falar que a gente ama o pai e o filho se a gente não ama os irmãos. Mesma coisa. Ou a gente ama os irmãos e aí nós vamos confirmar que amamos o pai e o filho, ou não amamos. Não tem como. Olha que coisa legal, né, sobre isso. E ainda na própria passagem do versículo 2 nós vamos ver, e esse amor vai se revelar por meio de quê? Da obediência. E de novo, gente, a obediência vai estar linkada aos dois maiores mandamentos: amarás teu Deus acima de todas as coisas e amarás teu próximo. Quando a gente faz isso, a gente cumpre toda a lei. Cumprindo toda a lei, nós vamos estar obedecendo. Então essa é a essência. Se a gente ama, a gente obedece, porque amar é chegar na obediência. Amar a Deus e amar ao próximo. Não tem. Essas coisas estão correlatas, são ligadas. Não dá para fazer uma coisa e desvincular da outra. Ah, eu amo a Deus Pai e o Filho, mas não vivo com aquele irmão nem a pau. Gente, impossível. Impossível, porque nós não estamos amando ao próximo. E nós não cumprimos os dois maiores mandamentos. Já não estamos obedecendo, já não estamos vivendo o verdadeiro amor. E esse amor já não é de Deus. E quando a gente versículo 3, alcançado por esse amor, essa obediência não é mais pesada. A gente já não segue os mandamentos de Deus como algo que é farto para nós. Nossa, que saco, meu, tem que obedecer tudo isso. Não, isso passa a ser maravilhoso. Por quê? O próprio Cristo permanece na gente. E a gente lembra que para poder obedecer, nós temos que permanecer em Cristo. Quando a gente permanece em Cristo e no Espírito, eles estão na gente, habitando conosco. E eles vão moldando o nosso caráter. Então, a mesma facilidade que Jesus tinha no poder do Espírito, essa facilidade vem pelo poder do Espírito, nós teremos agora, porque já não são mais as nossas forças que passam a atuar em nós, mas o Espírito de Deus, que é essa essência do amor a Deus e amor ao próximo, atuando em nós, vai transformar isso em algo leve. E, olha que coisa legal, quando a gente achar que está pesado, a gente vai buscar ajuda no Espírito, que ele vai transformar isso leve. Não é à toa que Jesus fala, cara, tome sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Não é sobre você, é sobre mim agindo em você, não é sobre as suas forças, é sobre o Espírito te capacitando em força. Essa é a dinâmica, é isso que a gente tem que ver. Por isso que é permanecer. Gente, tá difícil, tá pesado, tá desobediente, volta para Cristo. Não tentem fazer as coisas por mérito de vocês, por braços de vocês, voltem para Cristo. Cristo é a fonte de tudo isso, do aperfeiçoamento no amor, da obediência. Nós não vamos conseguir obedecer para que Ele nos dê algo em troca, pelo contrário, nós temos que ir até Ele para ser aperfeiçoados no amor, poder amar e poder obedecer. Saiamos daqui hoje com essa mentalidade, isso é importantíssimo. Essa é a nossa essência quando nós vivemos no Espírito. Diferente, versículo 4, da essência do mundo. O mundo egoísta hoje, que as pessoas são individualistas, não tem esse amor ao próximo. Eu amo a mim mesmo e você não faz minha vontade e tchau. Essa é a essência do mundo. O engano do mundo. Só que isso não faz mais referência para nós. Cristo na sua vitória, Cristo quando nos dá, né, essa visão nova, nós vencemos essa coisa do mundo. Nós entendemos que fomos amados. Uma coisa interessante, né? A gente não precisa mais ficar procurando, né, o amor das pessoas, porque nós já fomos amados pelo Criador.
de todas as coisas, pelo Filho dele, pelo Espírito dele. Nós vencemos. A fé em Cristo vai nos dar essa vitória sobre essa coisa maligna, sobre essa essência do egoísmo, do isolamento, do egocentrismo, né? Esqueci o nome. Da autoestima que a gente busca tanto hoje. A gente tem que ter teoestima, gente. A nossa estima tem que estar em Jesus Cristo. Nós temos que amar nós mesmos porque Cristo nos ama, mas essa é a direção. E isso, para isso, abençoar. E abençoar como? Entregando, não é exigindo. O amor é entrega. Lembra que a gente viu muito isso também? Eu entrego algo para alguém sem querer nada em troca. E hoje, infelizmente, o mundo nos engana. Eu só faço algo para alguém quando alguém me devolve algo, inclusive Deus. Né? Eu vou lá prestar culto para ele todo domingo para ser salvo. Uma coisa, eu vou falar uma coisa que não devia, mas eu acho que é importante. Eu imagino o seguinte, pensa a gente hoje, quantos cristãos continuariam sendo cristãos se Cristo falasse, ó, fiquem tranquilos que a salvação é para todo mundo. Não é mais só para quem frequenta culto, não. É para todo mundo. Muita gente vai falar, já que é para todo mundo, eu vou curtir minha vida. Não entendendo que hoje nós somos chamados, não pela salvação, mas para o amor, para ser aperfeiçoado no caráter, na justiça, na santidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós, que nos amou primeiro, quando nós éramos inimigos ainda. Esse é o nosso chamado, não importa se eu vou ser salvo ou não, eu já não fico mais... Essa discussão de perda de salvação, esqueçam isso. Vamos buscar o aperfeiçoamento no amor. Salvação pra gente já foi. Essa coisa a gente já é salvo, a gente já sabe. Agora nós estamos caminhando conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor, buscando, se aperfeiçoando, tentando alcançar o máximo possível que a gente conseguir dessa imagem, que pra gente não é possível alcançar. Mas eu preciso avançar cada vez mais, chegar a maior distância que eu conseguir. Esse é o nosso objetivo hoje. E aí isso tudo vai expressar o amor de Deus. Isso é o mais importante. E nós hoje somos livres. Nós vencemos por meio do sangue de Jesus Cristo essa coisa maligna, essa coisa do mundo. Crendo no Filho de Deus, nós vamos nos livrar desse sofisma, dessa mentira que o mundo traz, das mentiras, né? Dos sofismas, são vários sofismas, mentiras que o mundo traz para nós. Avançando agora do versículo 6 ao versículo 12. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Até aqui é a palavra de Deus. E, gente, Deus é tão maravilhoso que ele dá testemunho, ele dá diretamente para nós testemunho. Ele dá. Ele não fala assim, confia nos homens, eu dou testemunho do fulano. Não. Ele deu. Eu vou dar testemunho para vocês. Ele deu para a gente a história. Ele dá para a gente até hoje. E ele deixa aqui, né, o que seriam, né? Então ele fala, versículo 10, esse testemunho vem por meio da água e do sangue. E aí eu penso aqui que qual é o objetivo de falar de água e sangue? Né? Essa questão de Jesus como carne, cheio do Espírito, né? Jesus perfeitamente Deus, perfeitamente homem, mas avançando em detalhes. Por exemplo, no contexto de água, eu penso que o direcionamento da água aqui vai para o batismo, aonde nós podemos entender o que? O testemunho de Cristo por meio do batismo, o novo nascimento que nós temos de Deus. Essa geração, como nós vimos no versículo 1, em Deus agora, somos gerados em Deus. Quando eu venho de uma linha batista, né, que tem essa mensagem do batismo. O que significa o batismo? O que significa a gente descer as águas? A gente morrer para nós mesmos, morrer para essa descendência mundana e nascer para a descendência em Cristo agora. Essa é a nossa essência do batismo. Então essa nova vida, ela mesmo testemunha para a gente. Ela é o testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ali é o nosso testemunho público, inclusive, que nós estamos reconhecendo
que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Temos essa direção por meio do batismo. Outro, né? O próprio testemunho do batismo de Jesus ali, se a gente vai ver nos relatos bíblicos, né, a ação da Trindade ali, o céu se abrindo, Deus Pai falando, o Espírito descendo sobre Cristo. João viu, João Batista, alguns apóstolos viram. Então, assim, existiu ali um testemunho de Deus no batismo de Cristo, né, sobre a sua divindade, sobre a sua pessoalidade, Jesus como perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Só uma coisa importante, né, lembrando de novo, né, essa questão do batismo que eu falei da gente morrer, lembra, Cristo é o unigênito do Pai, mas depois passa a ser o primogênito, porque depois da sua obra nós também agora, por meio do batismo, morremos e nascemos de novo, somos criaturas de Deus, geração de Deus agora, desculpa. Então nós também somos agora geração, e a maior prova disso é que Cristo sai então de unigênito para ser o primogênito, né? Outro exemplo que nós temos, o próprio batismo do Espírito em nós, e Paulo vai falar isso, né, quando ele vê, vocês foram batizados na água, não foram no Espírito, tem muito disso, né? O próprio Espírito nos batizando hoje, ele é testemunha para nós de que Jesus é o Filho. Então isso também é importante. Gente, isso aqui é um assunto que podia ir várias aulas, e tem coisas que a gente tem que procurar mais. Eu trouxe aqui algumas possibilidades do que quer dizer esse termo água, tá? Então vale a pena a gente se aprofundar mais nisso, não é o objetivo aqui hoje, mas só para a gente ter esse entendimento. Da mesma forma o sangue, que eu vou falar um pouquinho, mas teriam muito mais aplicações sobre isso. Então quem está falando do testemunho do sangue em si aqui? E aí muito tem a ver com a humanidade de Cristo, com a sua obra vicária na cruz, né? Cristo como homem se entregando como sacrifício perfeito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um testemunho, isso acontece na própria hora da crucificação, a gente vê ali pessoas serem impactadas porque há ali movimentos naturais do céu, há terremoto, há rasgar de véu, há uma série de testemunhos ali na sua obra na cruz que testemunham que ele era o Filho de Deus, a ponto do próprio centurião falar, realmente, este era o Filho de Deus. Olha só que testemunho. A própria vida de Jesus encarnado, quantos milagres, quantas curas, né, quantas palavras de sabedoria com 12 anos dando aula para mestres, quanto testemunho o próprio Jesus em carne, em vida, né, deu para ele, né, para todos ali que viviam, e nos deixa também, né, a possibilidade do derramar do Espírito que a sua obra vicária traz. Então a obra de Jesus na cruz possibilitou, por exemplo, o derramar do Espírito de Atos 2, o Espírito habitando em nós hoje, que nos dá testemunho. Então também tem essa aplicação, a liberdade que nós temos hoje dessa escravidão no mundo. Hoje nós sabemos, nós lemos essas coisas e entendemos, enquanto o mundo lê e não entende nada, o mundo ainda continua nos seus pecados. Então hoje nós, como vimos até na passagem anterior, somos libertos dessas enganações do mundo pelo sangue derramado de Jesus na cruz. Outro testemunho do sangue, né? E a obra dele na cruz deu para ele toda a autoridade, como ele disse em Mateus 28, que toda a autoridade foi dada para ele e também agora é dada a nós. É outro testemunho. Se hoje nós temos autoridade, foi porque um dia o sangue de Jesus derramado na cruz nos deu essa autoridade e testemunha que ele era Filho de Deus. Ou seja, testemunhos, esses testemunhos, versículo 7, versículo 8, até ele fala, né, do Espírito, do batismo, do sacrifício que tem a ver com o sangue, né, o derramar lá na cruz, a obra vicária de Jesus. Eles são testemunhos e assim, de uma amplitude muito grande. Mais uma vez, a gente podia ficar discutindo aqui uns 10 encontros do que poderia significar isso. Mas é muito claro, a gente olha para isso, a gente vê o testemunho da verdade de que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido, né? A gente, inclusive, versículo 9, né? Se a gente crê no testemunho de 2 ou 3 homens, pô, como é que a gente não vai acreditar no testemunho que vem do próprio Deus? A gente sabe que essas coisas vêm do próprio Deus, né? Por isso que a gente precisa entender como testemunho divino. E esse testemunho é de um valor infinitamente maior do que um valor humano. Se a gente crê já no testemunho de alguns homens que a gente nem tem noção ainda do que está no interior deles, quiçá de Deus, diante de tamanha obra, de tamanha perfeição, de novo, a gente podia ficar discutindo aqui 10 encontros do que poderia ser sangue, do que poderia ser batismo, do que poderia ser esse testemunho do Espírito, da água e do sacrifício. A gente podia perder aqui muito tempo, porque é muito valoroso.
É um testemunho que vem do próprio Deus de um valor infinitamente maior do que a nossa mente pode imaginar. Podem vir várias possibilidades. Mostrando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É aquele que nos dá a vida eterna, e nós vamos falar um pouquinho, né, disso, né? Porque o versículo 10 vai falar disso, né? E quando nós cremos nisso, e nós vamos recebendo esse testemunho, isso vai ficando cada vez mais claro, né? Pra gente desse testemunho, né? Percebendo também essa visão da obra de Deus nas nossas vidas, né? Deus, né, o versículo 10 ele nos dá a direção, né, de que a gente passa a ser testemunha disso também, porque as obras de Deus na nossa vida vão testemunhar sobre Jesus Cristo. Lembra? Quando a gente recebe Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente é gerado novamente em Deus e a gente passa a fazer grandes coisas, né? Tanto a nível de transformação, né? Deixo o pecado que antes os pecados que antes praticávamos, deixamos de ser pessoas arrogantes, amamos o nosso próximo, amamos a Deus. Então isso vai testemunhando de que Jesus Cristo é verdadeiro, porque foi Ele que nos alcançou, nós testemunhamos dele. Então a nossa própria vida, que o versículo 10 vai nos dar isso, né? Que nós agora somos testemunhas. Por isso que não dá pra gente falar que a gente acredita em Deus se a gente não acredita no Filho. Porque é por meio da nossa crença no Filho que nós vamos tomar posse de tudo isso, seremos testemunhas de tudo isso para que o Filho seja realmente reconhecido, né, como Filho de Deus, como Messias prometido, como tudo que a gente tem visto, né? E no versículo 11 e 12 nós vamos perceber, né, que é o grande testemunho. Que Deus nos deu a vida eterna. E aí, gente, né, já nos deu, né, vida eterna. A gente não pode esquecer, a vida eterna é aquela que a gente vai ter depois da segunda vinda. Não. Nós já temos a vida eterna, não é à toa que nós já podemos testemunhar, porque nós já vivemos parcialmente no estado eterno, já com as condições do estado eterno, sendo influenciados por esse governo eterno. Por isso podemos testemunhar, mas que também, né, teremos eternamente. Nós vamos permanecer em Cristo eternamente. Hoje ainda nós buscamos permanecer para ser aperfeiçoados, como temos dito, né, por meio desse relacionamento na fé, na crença. Nós cremos, então estamos com Cristo aqui, trancamos nossa porta, nos permanecemos nele, né? Mas um dia isso vai ser face a face. Isso não vai ter mais nada bloqueando, nós permaneceremos com ele. E ao permanecermos, o aperfeiçoamento do amor vai ser, nós vamos ver ele fazer, vamos fazer. Nós vimos isso a semana passada, e aí vai ser perfeito. Isso que é maravilhoso, né? Essa é a essência da vida eterna, né? Permanecer no Filho. Hoje pela fé, crendo, sendo aperfeiçoado, mas um dia eternamente com ele, face a face. E aí um aperfeiçoamento em grau hard, né? Porque se hoje a gente vê pela fé e é bem impactante, imagina vendo ele fisicamente, né? Usufruindo desse amor fisicamente perfeito e glorificado. Vai ser algo maravilhoso. Avançando do 13 ao 17, escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por estes. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então até aqui a palavra de Deus, né? Então nós começamos a perceber aqui João caminhando para o final da carta, e aí a primeira coisa que ele faz é revelar o motivo, então, porque ele está escrevendo a carta. Ele nos deixa claro que ele está escrevendo a carta para pessoas que creem no nome de Jesus Cristo, né? Então isso é importante, e é uma coisa importante também a gente lembrar que eram pessoas que estavam sendo perseguidas, presas, pessoas que estavam enfrentando heresias, né?
Então não era uma vida fácil crer em Jesus Cristo naquela época. Principalmente, por exemplo, para nós aqui no Brasil hoje que vivemos uma vida tranquila. Não, eles viviam uma vida tensa. Então está escrevendo para aqueles. Mas para qual sentido, né? Principalmente para fortalecer a confiança deles, para que eles pudessem entender que o que eles pedissem, né, no nome de Deus, segundo a vontade de Deus, lhes seria atendido. Para que eles pudessem ter, né, meio que assim, vencer, né? Eles terem confiança que eles poderiam, nesses momentos de dificuldade, de perseguição, de angústia, né? Não se desvincular, não entender que Deus não estava com eles, sim que eles permanecessem em Cristo, que permanecendo eles poderiam pedir, eles teriam confiança em se aproximar de Deus. E ali também tem um ponto legal, que naquela época, como também nas culturas antigas, eles tinham medo. Lembra que Israel tinha um medo de chegar diante de Deus assim terrível. Ele falou, não, cara, agora vocês têm confiança, vocês podem se aproximar, vá lá e peçam que vocês vão ser atendidos. E quem permanece entende a vontade de Deus. Entendendo a vontade de Deus, vai pedir corretamente. E vou aqui me arriscar a dizer o seguinte, mesmo quando a gente não, às vezes entende, a gente até vai pedir, mas a gente vai ter confiança no seguinte, se não foi atendido é porque não era a vontade de Deus. Então a gente vai fazer nossos pedidos, mas a gente vai confiar em Deus. Sabendo que aquilo que é bom, que é perfeito para nós, Deus nos dará, e aquilo que Ele não nos deu é que não era para acontecer. É que era algo que não nos traria, né, coisa positiva. Então isso é a importância de tudo isso, né? A gente ter, né, essa confiança na nossa oração. E confiança não tem a ver com a gente saber que tudo vai ser atendido. Confiança tem a gente saber que a resposta é verdadeira. Seja positiva, seja negativa, a resposta é perfeita. Tá? Então isso é importantíssimo a gente ter em mente. Agora, aí ele fala, então, depois desse negócio do pedido, que a gente tem que pedir, vai ser atendido, ele dá uma aplicação prática, né, para a nossa vida. Aí ele fala assim, olha, se você vê o irmão em pecado, peça pela vida dele e tal, que ele vai, que Deus vai te dar a vida. Então, dá um exemplo disso. Só que ele traz um contexto aqui interessante, né? João também não deixa nada fácil pra gente, né? Ele fala, ó, pede que vai ser atendido. Ele fala, ó, pede, se você ver o seu irmão em pecado, você pede que Deus vai dar. Agora, só que ele fala assim, ó, cuidado, porque ele faz uma distinção aqui de pecado, né? Tem pecado que leva à morte, tem pecado que não. Né? E até pra gente entender esse texto aqui, é um texto um pouco, tem bastante opinião a respeito disso. O que é um pecado que leva à morte e o que é um pecado que não leva à morte, né? Ou quando a gente deve orar, como é que a gente vai saber, né, se eu vou orar por esse que é um pecado que leva à morte ou não? É complexo. Eu queria trazer aqui algumas coisas que eu penso nesse sentido, né? E a gente vai ver na própria história e a gente vai ver a própria direção de Deus nisso, né? A gente vê, por exemplo, no deserto, quando o povo de Israel estava ali com Moisés sob liderança, aconteceram coisas assim, aconteceram coisas que não teve nem jeito. Por exemplo, dos bezerros lá, quando eles fizeram, de Corá, quando se rebelou contra Moisés, não teve nem chance. Deus já ceifou eles ali, não teve oração, não teve nada. Então, assim, pecados que levam à morte. Se a gente for pensar até durante a história de Israel, por exemplo, os filhos de Arão, gente. Arão era o primeiro sacerdote escolhido dos levitas, os filhos dele foram mortos, porque pecados de morte. Então, assim, teve situações ali que não teve jeito, como teve situação que Deus permitiu. Por exemplo, quando, olha que coisa interessante, Corá se rebelou contra Moisés, morreu. Miriam e Arão se rebelaram também contra Moisés, mas aí Moisés orou, eles ficaram lá um pouco doente, mas deu certo. Deus salvou a vida deles. Né? Então você vê, olha que coisa. Né? Agora, por que Corá morreu e o Arão e a Miriam não? Por que o pecado de um foi pecado de morte e o pecado nessa direção? Né? Imaginando que o pecado de Corá foi pecado de morte e o de Arão e Miriam não. Gente, é coisa de Deus, é da soberania de Deus. Eu não me arrisco a tentar achar, né, uma explicação. Ou no Novo Testamento, por exemplo, se a gente for ver o caso de Ananias e Safira, né? Putz, morreram ali na hora, né? Pecado de morte também. O que eu acho mais importante aqui é o seguinte, existem situações, eu acho que a aplicação prática aqui pra gente, existem situações que a gente vai orar, deve orar, e outras situações que não. E como é que a gente vai ter discernimento disso? A gente não tá no coração das pessoas para entender, a gente não conhece, na minha opinião, a gente não conhece
fundamentalmente o que é um pecado de morte, não tem. De novo, eu peguei um caso de Corá e de Miriam e Arão que parece ser o mesmo pecado. E por que um foi de morte e outro não? Então assim, eu penso que a gente não tem discernimento para isso. E aonde vai estar o discernimento? Provavelmente Deus capacitou Moisés a orar por Arão e Miriam e não capacitou para orar por Corá. Coré, como é que vocês querem chamar? Entenderam? Então assim, é buscar Deus, permanecer em Cristo, ser aperfeiçoado pelo amor dele, aí nós vamos saber. Deus vai nos direcionar a hora que eu vou trazer salvação. Não adianta orar que aqui não tem salvação, né? Então assim, é se submeter ao Espírito, a Cristo, deixa que ele trabalhe. Tô em dúvida, Senhor, ora ou não ora? É o Senhor que vai me dizer. É o Senhor que é a minha fonte, é o Senhor que vai me dar. Então a gente entender isso, a oração sempre nessa direção, também uma oração, a oração de pedido, uma oração em submissão, isso que eu queria deixar pra gente aqui hoje. A gente entender uma oração de submissão, para que a gente possa ter esse entendimento. Né? É oração de morte? Não, é pecado de morte, não vou orar. Senhor, é pecado, oro, não oro? Não é, oro, ok? Entendeu? Então a gente ter essa submissão até na oração. E para finalizar, do versículo 18 ao 21, nós vemos assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo não está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Então agora, para finalizar de vez a carta, ele conclui, né? Versículo 18. Quem é nascido de Deus não está no pecado, pois nascido de Deus ele está protegido, né? Ele mesmo se protege, porque agora o Espírito também está capacitando e o maligno já não nos atinge. Como nós vimos, né, durante todo esse estudo, não quer dizer que nós não vamos pecar mais, até porque João falou, se você fala que você não peca, você é mentiroso, você está fazendo Deus mentiroso. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de viver no pecado. Eu já expliquei isso lá naquela passagem, mas vou reforçar aqui. Nós não vivemos mais no pecado, o Espírito vai trabalhando. Tem alguns pecados que ainda são profundos, vai trabalhando, mas ele vai trabalhando. Nós podemos cair, Deus vai levantar, e lá nós vimos também que quando a gente se arrepende, Deus vai nos perdoando, vai nos capacitando, vai nos aperfeiçoando. Na verdade, o processo de salvação, de santificação que agora nós vivemos, então é essa dinâmica, tá? Porque também se a gente olha aqui e fala, então se eu não vivo em pecado, e pequei hoje, puxa vida, não creio em Cristo, não sou mais de Deus. Não é isso, não é isso. Tá? Nós não vivemos. E se estamos vivendo um pecado, vimos lá, temos a oportunidade hoje e em qualquer momento da nossa vida de pedir perdão e de caminhar. Nós teremos essa noção porque agora sabemos que somos de Deus, temos esse chamado para viver, para permanecer no seu amor, para ser aperfeiçoado por Ele. Né? Enquanto o mundo hoje, que acredita ter livre-arbítrio, aqui é minha briga contra o livre-arbítrio, ninguém tem livre-arbítrio, gente. Ou a gente é guiado pelo Espírito, ou a gente é guiado por Satanás, e essa é uma passagem. Estará sob o poder de Satanás, do maligno. Nós não, nós somos de Deus, nós somos libertos disso. Mas quem não foi liberto, quem não é de Cristo, pode até falar que conhece Deus, mas não conhece Cristo, ainda está sobre a mentira, sobre o poder do maligno. Porque o próprio Cristo, na sua vinda, versículo 20, nós vemos isso, nos mostrou essa verdade. E a verdade veio sobre o povo de Israel, gente, que era um povo que vivia, entre aspas, sendo o povo de Deus, mas que quando Deus veio para o meio deles, não o reconheceu, de tão cegos que eles estavam por esse poder maligno, mesmo sendo declarados povo de Deus, mesmo se declarando fariseus, saduceus, pessoas que quem olhava falava, nossa, esse cara é santíssimo, mas na verdade não eram. Eram copos limpos por fora e extremamente sujos por dentro. Sepulcros caiados. E Jesus veio para mostrar isso, para nos mostrar a verdade. Quem é verdadeiramente o Filho de Deus e quem são verdadeiramente os filhos de Deus.
Não mais essa coisa exterior, não mais esse mundo maligno, mas o mundo interior, o mundo de quem está sendo aperfeiçoado no amor, o mundo de quem permanece, e que com isso vai dar o verdadeiro amor a Deus e o verdadeiro amor ao próximo. Não pondo julgos pesados, uma obediência para alcançar amor, e sim um amor que alcança, primeiro, transforma e que, como consequência, de forma leve, traz a obediência. Esse é o grande propósito. Este é o intuito da vida eterna. Esta é a verdade, versículo 20, que Jesus trouxe ao mundo. O verdadeiro Deus. Jesus é Deus. E Ele vai viver eternamente expressando Deus para nós. Eternamente. Na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, nós viveremos com Cristo. Conhecendo o Pai e o Espírito por meio de Cristo e também por meio de nós, que habitaremos, que temos a habitação, do Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Então, queridos, para a gente finalizar, mais uma vez, já falei isso umas 4, 5 vezes hoje, mas que nós tenhamos entendimento de nos afastarmos dos ídolos, versículo 21, que existe em abundância no mundo, que nós nos afastemos desses ídolos, e principalmente de ídolo nós mesmos, né? O meu ídolo mesmo, né? Eu mesmo que sou meu ídolo, né? Que a gente se afaste desse, que a gente permaneça em Cristo, permaneça na videira, permaneça no seu amor, entendendo que Ele nos amou primeiro, para que, aperfeiçoados nesse amor, nós possamos amar, nós possamos abençoar pessoas da forma com que fomos abençoados, verdadeiramente obedecendo Deus, porque alcançados agora amamos e a consequência disso é a obediência. Lembrem-se, 2 maiores mandamentos: amarás teu Deus acima de todas as coisas e amarás teu próximo como a si mesmo. Esta é a obediência. E a obediência só pode vir no amor, que só pode ser aperfeiçoado quando nós entendemos que recebemos o verdadeiro amor, permanecendo na videira verdadeira, Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado por mais um dia, por mais um encontro. Que vocês tenham uma semana abençoada, que a gente possa semana que vem estar de novo juntos para meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. Papai, muito obrigado. Por favor, nos dirija agora para permanecermos no Senhor, para conhecermos o Teu amor, para entendermos que recebemos do Senhor primeiro. Muito antes de nascermos, o Senhor já nos amou. E que por meio disso sejamos aperfeiçoados no Seu amor, podendo agora também amar como o Senhor nos amou. E que essa expressão redunde, termine, gere fruto na obediência, de amar o Senhor e amar nosso próximo. Por favor, nos dirija nessa verdade, nos dirija nos teus caminhos. Consagramos as nossas vidas de cada um de nós aqui ao Senhor. Espírito Santo, haja sobre nós, traga esse entendimento para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Nós consagramos, entregamos, damos a nossa vida nas tuas mãos. Por favor, tome ela sobre si e nos dirija. Pedimos também que a semana que vem possamos estar juntos novamente e possamos mais uma vez ser enriquecidos com a Tua verdade e com a Tua palavra. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado, forte abraço. Até a semana que vem.